Fala, galerinha, chegamos à nossa última parte de radioatividade, tá? É uma parte mais teórica, parte de cálculo a gente fez basicamente na parte 3, mas é uma parte bem legal. Então a gente vai trabalhar com alguns conceitos, algumas coisas que envolvem radioatividade. Primeiro é o contador Geiger, né? Para que serve o contador Geiger? Talvez você já tenha visto na televisão. É um aparelhinho que ele começa a apitar e esse sinalzinho que ele vai mostrando, né, essa setinha ali que ele vai mostrando e vai indicando se eu tenho uma maior ou menor quantidade de energia radioativa naquele ambiente. Então ele começa a apitar. Quando ele está apitando um pouquinho, é porque não tem radiação. Se ele não estiver apitando nada, não tem radiação nenhuma. Mas se ele estiver apitando um pouquinho, ele tem um pouco de radiação que ele percebe no ar. Se ele começar a pip, o negócio tá sério. Mete o pé porque a coisa tá esquisita. Outra coisa que Enem vai falar muito é resíduo radioativo, né? O que fazer com resíduo radioativo? Como é que eu dispenso esse resíduo radioativo? Lembra que os resíduos radioativos eles podem gerar danos ambientais sérios. Ele pode, né, causar câncer nas pessoas. Então, tudo aquilo que eu falei nos outros vídeos, que radioatividade não é tão assim, tão horrorosa assim, né? Quando a gente fala que radioatividade, na verdade, ela pode ser muito danosa, mas ela também pode ser muito benéfica para uma série de coisas. Eu mostrei para vocês várias coisas que a radioatividade ajuda, mas por outro lado, depois que a gente deixa de usar aquele material, que ele não serve mais para minha máquina, né, de leitura, seja ela de ressonância, seja ela de tomografia, cintilografia, PET scan, aquele material ele tem que ser dispensado, né? E aí como dispensar esse material? Então, assim, ele não serve mais como combustível lá na Angra 1, Angra 2, né? Ele não serve mais para fazer o PET scan, ele não serve mais para cintilografia, mas ele ainda está emitindo grandes quantidades de energia. Então tem que saber o que fazer com esse material. Antigamente se colocava dentro de caixa de chumbo, dentro de caixa de concreto e jogava no mar. Só que desde 1983 está proibido jogar no mar, porque no mar você tem pequenos terremotos, né? Pequenos abalos sísmicos que podem quebrar a caixa. E se quebrar a caixa, o material vai vazar. Então, está proibido hoje, normalmente você bota em tambores, e esse tambor ele tem que ser enterrado em lugares que não corra risco de sofrer terremoto. Normalmente, centros de placas tectônicas para que ele tenha estabilidade. Bom, algumas precauções a gente tem que cumprir, né? Então, assim, eu tenho que colocar ele em caixa de chumbo grossa, eu tenho que colocar ele em recipiente de concreto de alta densidade, porque se ele tiver contato com o meio ambiente, né, ele pode causar nas pessoas e nos animais câncer, ele pode causar alterações genéticas, né, e causar malformações. Então tem que se ter. A gente vai ver algumas cenas bastante assustadoras assim, que podem acontecer se houver o mau uso. Foi o que eu falei. O bom uso, essa energia radioativa pode ser bastante útil, mas o mau uso também pode causar danos bastante grandes. Uma outra coisa que muita gente fala é sobre o urânio enriquecido. O que é isso? Lembra que eu falei que o urânio 235 e 238 estão sempre juntos? Então, na natureza, em média, a cada 1000 átomos de urânio, só 7 são urânio 235, que é o dos dois o problema, né? E todo o resto é urânio 238, que não é tão problemático assim. Então, do jeito que ele é encontrado na natureza, ele pode causar muito dano à nossa saúde, mas ele não serve, por exemplo, para usar numa usina nuclear. Então, a gente precisa concentrar esse urânio. A gente precisa subir a concentração do urânio 235. Então, a gente leva ele para aproximadamente 3%. A gente vai subir, né, essa concentração. Então, urânio enriquecido nada mais é do que aumentar a quantidade de urânio 235 em relação ao urânio 238. Então, é como se ele ficasse mais forte. Tocando em miúdos, é como se ele ficasse mais forte. Se eu enriquecer ainda mais, né, ele
para a usina nuclear ele sai de 0,7% para 3,2% mais ou menos. Se eu enriquecer ele ainda mais, ele pode virar bomba. Aí a coisa pega meio sério, né? Então, meio complicado. Então, de um modo geral, né, o Brasil já tem tecnologia para enriquecimento de urânio a 3%, né, esse 3,2%, para usar na usina de Angra 1 e Angra 2. Isso a gente já faz. Se a gente subir para 7%, isso vira bomba. Aí os grandes países, eles ficam tudo de olho, né? Porque o país que detém a tecnologia para gerar uma bomba nuclear também detém a tecnologia para destruir o planeta. Então, os países de grande porte, eles ficam tudo em cima para saber qual é o país que já detém essa tecnologia, para tomar conta, para ficar de olho, tá? Aqui ele está fazendo uma comparação entre o óleo combustível, né, carvão, e a usina nuclear. A gente vai ver que 10 graminhas, uma pastilhinha de 10 graminhas de urânio, ele vai gerar a mesma quantidade de energia que 700 quilos de óleo combustível e 1.200 quilos de carvão. Então, você vê que a quantidade de energia liberada pelo urânio é muito maior. O que significa também que eu tenho que ter muito mais cuidado, né? Aqui a gente vai ver como é que funciona uma usina nuclear de modo simples, óbvio, né? E aí, o reator nuclear é onde exatamente vai acontecer a reação para a geração de energia. A gente vai ver que essa geração, ela na verdade, ela ocorre não diretamente. A gente precisa de um reator que gere calor, esse calor ferve uma água, esse vapor da água é que vai efetivamente trabalhar com a geração de energia. Claro que não existe reator perfeito, né? A gente ainda está aprimorando. Então, a gente também vai ver nesse vídeo vários problemas que aconteceram ao longo dos anos pelo uso dessa energia nuclear como geradora de energia elétrica. Aqui está uma usina nos Estados Unidos. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, essas torres aqui são, que a gente vai ver que são as torres de resfriamento. Basicamente, isso aqui é o funcionamento da usina. Tem uma outra imagem que está se mexendo que vai ser melhor, mas está vendo essa torre de resfriamento aqui? São essas torres grandonas. O reator, na verdade, é essa coisinha pequenininha que está aqui, ó. Então, vamos olhar essa imagem, que é a mesma anterior, só que ela está em movimento, fica melhor. Aqui estão as varetas que tem urânio. Tudo isso que está de amarelinho aqui, ó, é uma água que recircula, a gente chama de água recirculante, é uma água que não sai do reator. Aqui, como vocês podem ver, o reator. Essa água aqui, ela não sai do reator, ela sim tem contato com urânio, ela sim é radioativa, ela não pode vazar daqui do reator. Então, a ideia é, ela está sob pressão, ó, pressurizada, e ela ganha energia, ela recebe energia da liberação do urânio. Aí, o que acontece com ela? Ela passa por um outro sistema, onde vai ter uma outra água que também é recirculante. Essa segunda água que está aqui azulzinha, ela também não sai da usina. Então, ela vem aqui do condensador, isso aqui é uma bomba. Então, essa bomba joga essa água aqui nesse trocador de calor. Essa água aqui recebe o calor dessa água amarelinha aqui, ó. Ela recebe esse calor e vai ferver. Isso aqui tá super quente, tá? Como se fosse uma espiral quente. E aí essa água aqui vai ferver. Dá pra ver que ela tá virando vapor, né? Aí o vapor vem, faz a turbina rodar, é feita a geração de energia e a energia vai pra cidade. Aí essa água aqui, ela é resfriada. Ela aqui tá na forma de vapor. Você vê que esse azulzinho clarinho aqui, ó, ela tá na forma de vapor. E aí chega aqui, ela é resfriada, ela condensa e volta para o sistema. Então, uma água que fica aqui também, ó, recirculando. Ela tá líquida, é bombeada, recebe calor, vira vapor, gira a turbina, volta para cá, condensa e faz o circuito todo de novo. E aí tem uma última água, então são 3 circuitos, tem uma última água, que essa ela vem do corpo aquático. Vocês vão ver que toda usina, ela tem que estar perto de um corpo aquático. Pode estar perto de mar, de rio, de lago. E ela vai pegar essa água do ambiente para resfriar, que é uma outra bomba. Ela pega essa água do ambiente, resfria essa segunda água aqui. Então, ela faz essa segunda água, que era vapor, condensar
e volta para o corpo aquático. O problema é que ela não pode voltar quente, né? Porque aqui ela ganha calor, ela acaba resfriando essa, mas ela mesma fica quente. E ela tem que voltar para o corpo aquático e ela não pode voltar aquecida. Se ela voltar aquecida, vai morrer peixe, corais vão morrer. Então eu tenho que resfriar essa água, tá? Então, dentro do reator, a temperatura chega a mais de 300 graus. Normalmente a água ferve a 100, né? Então, lá no reator, ela chega a 300 graus. É uma pressão quase 160 vezes maior que a pressão atmosférica. Aqui é Angra 1, aqui é o reator, tá? Aqui tá o reator. E aqui perto é o mar de Angra. Então, ele pega a água do mar de Angra para fazer o resfriamento dessa usina. Bom, em relação a bombas atômicas, né? Graças a Deus, poucas bombas atômicas foram utilizadas de verdade, né? Foram feitos vários testes de bomba nuclear, mas em proporções pequenas. O poder destrutivo delas é muito grande e as pessoas só descobriram isso quando usaram a bomba. Eles sabiam que iam causar um estrago muito grande no local em que ela caísse, mas eles não tinham ideia do estrago que ela ia causar depois dela. Muitos anos depois que as bombas foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki, os efeitos ainda foram devastadores. Eu não contava com isso, as pessoas não contavam com esse problema. Ninguém contava com esse problema, né? Eles não tinham ainda a noção exata do que ia acontecer a longo prazo. Então, basicamente, eles lançaram as duas bombas com uma diferença muito pequena de tempo de uma para outra, e no final eles viram que não vale a pena. Quer dizer, ter a bomba para dizer eu posso jogar bomba em você é poder bélico, é deixar você com medo de que eu possa fazer alguma coisa contra você. Mas, na verdade, o uso dela não é inteligente. Porque a devastação é tão grande e o número de quilômetros que essa devastação pode chegar, porque a hora que você lança a bomba, você tem partículas, né, radioativas que ficam no ar. E o ar sai de um país para o outro. O ar não fica retido, né, nas divisas daquele país. O movimento dos ventos faz aquela radiação chegar a países que não tem nada a ver com a história. Então, realmente, o risco é muito grande. E eles começaram a perceber isso. Então, a gente tem aí duas situações em que realmente bombas de grande porte foram lançadas. Hiroshima e Nagasaki foi quando a guerra, então, a Segunda Guerra Mundial se deu por terminada, né? Mas foi às custas de muita vida inocente, tá? Bom, Einstein ficou muito decepcionado porque ele que deu esse start, mas, na verdade, ele não queria efetivamente, pelo menos conta a história de que ele não queria efetivamente, né, criar a bomba. Ele criou coisas que deram origem depois à bomba. Alguém se ligou e falou, opa, eu posso usar isso para fazer uma bomba. Mas conta a história que ele ficou muito decepcionado, né? Porque ele não queria chegar na produção da bomba. Ele queria, na verdade, uma explosão, sim, mas para usos não bélicos, né? Porque a gente precisa de explosões para rochas. Ele não queria para usos bélicos. E aí ele previu que, se fossem usados para usos bélicos, o controle dos impactos pós-bomba poderiam ser grandes. E ainda assim o pessoal usou, né? Então foi bastante complicado. A gente vai ver algumas imagens, tá? Então, assim, se você não gosta de imagens fortes, acho bom você passar o vídeo um pouquinho adiante, porque tem algumas imagens bem fortes. E a região onde caiu a bomba, a coisa foi tão séria, assim, a coisa foi tão... que algumas pessoas, elas foram carbonizadas imediatamente. Então, a gente vai ver algumas lesões, né, que as pessoas tiveram, algumas que os seus descendentes até hoje, porque o término da guerra foi em 45, a gente já está em 2020, então você vê que esses anos todos ainda tem gente sofrendo danos causados pelas bombas lá atrás, porque foi passado de geração para geração esse problema. Aqui foi o famoso cogumelo, né? Quando a bomba é lançada, ela faz esse efeito desse cogumelo. Aqui uma pessoa que foi carbonizada
né? Imediatamente, ela, do jeito que ela estava, aquele efeito da bomba carbonizou. Tem algumas imagens que aparece só a sombra da pessoa numa parede, por exemplo. Aqui a devastação, você vê que a gente consegue ver as ruas, mas foi tudo devastado. E, obviamente, todas as pessoas que estavam aqui morreram imediatamente. E aqui era por dentro da bomba, né? Ela tem uma carga explosiva, ela é uma bomba de fissão, tá? Ela tem uma carga explosiva, um TNT, um C4. E aí ela dispara uma fissão nuclear do urânio, e aí o urânio entra em reação em cadeia. A gente já falou sobre reação em cadeia. Ele entra com um nêutron, aí ele quebra o urânio, libera 2 nêutrons. Esses 2 nêutrons quebram outros 2 urânios, e aí libera 4 nêutrons. Esses 4 nêutrons quebram outros 4 urânios, liberam 8 nêutrons e assim por diante. A bomba de hidrogênio, ela foi criada, mas nunca ninguém teve coragem de usar, porque a probabilidade de um desastre mundial é enorme. Para vocês terem uma ideia, ela precisa de um TNT, ela precisa de um explosivo. Esse explosivo dispara uma bomba de fissão, uma bomba de urânio, e essa bomba de urânio faz a bomba de hidrogênio funcionar. Ou seja, ela ainda é pior que a bomba que caiu em Hiroshima e Nagasaki. A coisa é bem séria. Então ninguém teve coragem de usar ainda por motivos óbvios. Ninguém sabe o que fazer caso ela caia para diminuir os efeitos dela, porque não vão ser só locais. Esses efeitos vão passar, né, por muitos quilômetros longe de onde essa bomba caiu. Então, ninguém ainda teve coragem de usar, graças a Deus, eu espero que não tenha nunca. Aqui estão os 2 aviões que levaram as 2 bombas, uma bomba foi para Hiroshima, outra foi para Nagasaki. O mais famoso foi o Enola Gay, que levou a Little Boy, que foi o nome dado à bomba. Aqui estão alguns efeitos, que foi o que eu falei, se você não gosta de imagens fortes, pula essa parte, porque foram alguns efeitos, né, causados pela emissão radioativa dessas bombas. A coisa é muito séria, né? Os efeitos são muito graves. Então, a alta radiação, quem não morreu ficou com problemas, assim, importantes. Aqui tem alguns acidentes radioativos, às vezes a gente não tem noção de quantos acidentes radioativos a gente teve. Então, os primeiros acidentes aconteceram no ido de 1957, que não foram só, foram 3, né? 3 acidentes radioativos no mesmo ano. Lembrando que aqui o uso da radiação como fonte de energia estava começando. Depois teve um outro acidente em 1961, depois outro em 1966, outro em 1969, outro em 1970. Depois vocês deem uma lidinha nisso com calma, não precisa decorar, mas vale a pena vocês pelo menos darem uma lida para entender, né, como é que isso aconteceu. Outro em 75, outro em 79, outro em 81, quer dizer, muita gente não tem noção da quantidade de problemas que a gente já teve ao longo dos anos. Esses foram os que eu consegui achar, né, ainda se bobear. Aquilo que eu falei com vocês, ó, uma usina nuclear, aqui estão, né, os resfriadores. Isso aqui é fumaça, não é uma fumaça tóxica, tá? Isso aqui é vapor d'água. E como eu falei, a usina nuclear, ela precisa estar perto de um corpo aquático, né? Porque ela precisa bombear essa água para dentro da usina para que ela possa resfriar a água e depois ela volta para cá. Mas para ela voltar para cá, ela tem que passar por esses resfriadores, né? Esses trocadores de calor aqui, para poder a água resfriar e voltar para o meio ambiente já sem estar aquecida. Um dos acidentes, né, mais importantes que a gente teve em 86, mas o mais importante também foi em 86, foi de Chernobyl, foi o maior acidente da história, ou pelo menos o mais difundido, né, o mais noticiado. Então, até hoje, nenhum acidente teve o tamanho, né, e a proporção. Chernobyl ainda está desabitada, né, já passou mais de 30 anos, 34 anos, e ele ainda está desabitado, não tem ninguém ainda morando lá, mas algumas plantas já começaram a nascer, alguns animais já foi noticiado que começaram a se aproximar da usina, sinal de que a radiação já está diminuindo. Aqui o antes e o depois, né? Ele virou uma cidade fantasma, então aqui como ele era, como ficou. Outro acidente importante foi em 2011, foi o último acidente que foi noticiado, assim, que teve uma importância grande.
Pequenos acidentes nem são noticiados, mas dos que foram noticiados foi em Fukushima, no Japão, né? Houve uma terremotozinho e aí veio uma onda, né, grande, e essa onda atingiu a usina de Fukushima e houve uma rachadura lá, uma fissão pequena, né, no reator. O problema só não foi tão grande quanto foi o do Chernobyl, porque japonês é um bicho danado, né? Japonês é um ser que tem que ser estudado porque eles são incríveis, assim. Simplesmente os trabalhadores que já estavam na usina, gente, eles perceberam que eles já tinham sido contaminados de forma irreversível. Os trabalhadores que estavam mais próximos do reator, eles entenderam, na hora que o acidente aconteceu, que eles não iam sobreviver. De que a contaminação deles já era grande o suficiente para eles morrerem em poucos dias. O que eles fizeram? Ficaram na usina e fizeram todo o protocolo de segurança para minimizar os efeitos. Então, eles conseguiram reduzir os efeitos que teriam acontecido de forma bizarra, porque eles deram a vida. Eles já sabiam que eles iam morrer. Eles já tinham entendido, depois do acidente, que eles tinham se exposto demais da conta. Então, eles acabaram preferindo se contaminar ainda mais, mas para que outras pessoas não se contaminassem. Louvável, né? Vamos ser sinceros. Olha, eu tiro meu chapéu para os japoneses, porque poucos lugares do mundo isso teria acontecido. Aqui tem alguns efeitos, ó, a cidade de Fukushima também virou uma cidade fantasma, tá? Aqui foi no dia da explosão. E aqui alguns efeitos, né? Então a gente tem assim, girassol, que virou um girassol, né, mutante, um tomate maluco, um morango esquisito, uma rã de 4 patas, uma tartaruga de 2 cabeças, né? E aqui o acidente de Goiânia, que eu já tinha falado para vocês no exercício, né, no outro vídeo, onde houve liberação do Césio 137. Isso foi de uma máquina, essa máquina, né, que usava esse Césio, ela foi abandonada e aí as pessoas acharam um pó azul brilhante, assim, e as pessoas não tinham a menor ideia, o pessoal pobre não sabia do que se tratava, e eles foram expostos porque eles estavam brincando, gente, eles estavam brincando, eles pegavam o Césio, porque aquilo era um azul brilhante, passavam no corpo, passavam na boca, nossa, foi uma loucura. E coincidentemente, na época eu estava chegando na escola técnica, estava no meu primeiro ano de ensino médio, eu estudei na Federal de Química, e um grupo da Federal de Química, um grupo de voluntários, né, já nos últimos períodos, foi para lá para ajudar a fazer pesquisa com o pessoal para ver quem tinha se contaminado, quem tinha tido contato com quem tinha se contaminado. Os relatos foram complicados, hein? E até hoje, ainda tem gente sofrendo, porque, como eu falei, né, os danos que você tem no seu DNA podem passar de pai para filho. Então, até hoje, tem gente sofrendo, mais de 30 anos depois, sofrendo danos desse acidente nuclear em Goiânia, esse acidente com Césio 137. Essa aqui foi a primeira vítima fatal, essa menininha, né? O pai dela levou para ela brincar, o pai dela é esse aqui, ele acabou tendo um tumor na mão e posteriormente ele acabou falecendo também. E essa foi a cápsula que o pessoal encontrou num lixão, né? Então, foi muita gente contaminada, né? Muita gente que passou, né, esse Césio no corpo e brincou e jogou um no outro. Nossa, gente, vocês não têm noção do que foi isso. E aí, obviamente, né, os casos mais graves, com o tempo, adquiriram... Uns morreram muito rápido, né, o caso da menininha, ela morreu muito rápido, e outros, com o passar do tempo, foram tendo câncer, tendo anemia, tendo leucemia, vários tipos de câncer, então a coisa foi bastante séria. Logo que aconteceu, né, isso vale para vários acidentes. Quando tem um acidente, uma das coisas que se faz com o pessoal, com a população próxima ao local onde houve o acidente, é dar a elas iodo.
as pessoas ingerem cápsulas de iodo para poder evitar que o iodo radioativo, que no decaimento, né, é muito comum aparecer iodo radioativo. E aí o iodo radioativo se prende à tireoide e desgringola o organismo da pessoa todo. Então, o que se faz normalmente? Se você dá iodo para a pessoa, você dá cápsula de iodo e faz a pessoa ingerir água depois. E aí esse iodo, ele satura a tireoide e evita que o iodo radioativo fique na glândula causando câncer de tireoide, tá? Então, foi uma das maneiras que se encontrou para evitar que as pessoas tivessem um dano ainda maior. Mas ainda há, né, na região do acidente, muitos casos de câncer que o pessoal acha que podem estar relacionados com... Não foram diretamente relacionados, mas há pesquisadores que acham que eles estão interligados. E aí tem uma escalinha aqui, né, para esses acidentes. Então, a gente tem desde uma escala 1, que é um limite um pouco acima dos padrões, mas não chega a ser nada grave, até Chernobyl, que foi o nível hard, foi o nível punk. Como eu falei, né, Fukushima está no nível 4, mas ele podia ter sido bem pior, né? Não foi pior, porque o Japão os japoneses tiveram esse cuidado de ficar na usina e fazer todos os protocolos de segurança para evitar que maiores danos acontecessem. Aqui só para você ter uma ideia dos efeitos da exposição, né? Então, eu tenho efeitos desde muito graves, como morte, destruição de paredes intestinais, hemorragia, né? A gente tem aqui dosagens grandes. A gente tem... Essas dosagens vão diminuindo, aqui causando não morte direta, né? Ele pode causar câncer, pode causar perda de cabelo, que seria o caso, por exemplo, de pessoas que fazem quimioterapia, né? Que o cabelo cai, então seria mais ou menos isso. Até radiações menos complicadas. Então, a gente tem radiações aqui, né? De trabalhadores de usina que ficam lá expostos durante 5 anos, eles acabam tendo uma exposição, querendo ou não. A gente tem exposição de raio-x, mamografia, que você vê aqui que é bem levinha, né? Então, quando você faz um raio-x, aqui é uma radiação de corpo inteiro, aqui uma radiação de arcada dentária. Então, você tem desde radiações naturais, né? Que você fica exposto, né? A radiação que você está exposto no dia a dia, por conta de sol, por conta de radiação de telefone, radiação de TV, radiação de rádio, né? Então, tem radiações que são muito discretas e radiações mais complexas, tá bom? Bom, galera, com isso a gente termina a radioatividade. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida em qualquer uma das aulas, lembra, ou coloca lá no chat, ou coloca lá nos comentários, que eu vou tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Beijos!